Boa noite, a paz. Bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? É sempre bom quando a gente se reúne. E essa é uma semana especial, né? Que nós estamos assim numa sequência, oração. Hoje nós estamos juntas. Amanhã estaremos aqui também adorando ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 139. Enquanto vocês abrem, né, a Bíblia de vocês e encontram esse texto, eu quero, né, saudar também as nossas irmãs que estão em casa, dizer a vocês que é bom quando nós nos reunimos. Se vocês puderem, na próxima vez, estar aqui conosco, estejam, para juntas, né, adorarmos ao Senhor. A gente sabe que a fogueira, ela só fica acesa, permanece acesa, quando você a mantém com brasas, né, com a lenha, você a sustenta com a lenha. Então vem, né, colocar lenha na sua fogueira, né, para que você permaneça acesa no Senhor. Oh, glória! O fogo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos, não é? Vamos ficar de pé, vamos ler esse Salmo 139, depois vamos adorar ao Senhor com alegria, com graça. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluia, esse é o nosso Deus. Nada foge do olhar e do conhecimento do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele. Paizinho, nós somos gratas a Ti, porque podemos estar reunidas aqui hoje e podemos já sentir a Tua presença em nosso meio. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo de maravilhoso para fazer em nosso meio nesta noite. E cremos também que o Senhor tem algo profundo para nos revelar, porque o Senhor é aquele que nos conhece, é aquele que nos sonda, e o Senhor cuida das nossas vidas. Tu sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que colocamos aos teus pés. Por isso, Senhor, nesta noite, eu te peço que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam abertos e atentos às tuas palavras neste lugar, para que, ó Deus, possamos sair daqui alegres, regozijando e sabendo a direção que o Senhor quer que nós tomemos, o que o Senhor quer que façamos e o cuidado que o Senhor tem para conosco. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas. Aleluia. Esse é o nosso Deus, aquele que nos sonda. Aleluia. Oh, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor.
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que, em qualquer hora e em qualquer lugar, fez aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que, em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como, aleluia, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que, em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, sonda-me. Peça ao Senhor que te sonde nesta noite, quebrante o seu coração, transforme e te encha, aleluia. E usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh, aleluia! 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 Aleluia, Jesus! Ensina-me a... Não, saiu errado, pastor. Saiu errado. Aleluia! É do André. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé.
te adorar. Aleluia. Oh, Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer o meu frio coração. Aleluia. Com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, eu quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Aleluia. Jesus, tu és o pão que me alimenta. Tu és pão, o verbo vivo que desceu do céu. Aleluia. Vem aquecer meu frio coração. Meu frio coração.
E nessa noite eu creio, se você tem alguma enfermidade, se você tem algum problema, nesta noite o Senhor vai te dar a solução e Ele vai trazer cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo que você tem colocado diante dEle, hoje Ele vai te dar a solução. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele é tudo. Ele é tudo em nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus no meu viver, Tu és o meu ar. Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar, estás no trabalhar, Deus na minha mente, Deus no meu falar. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim. Aleluia. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Seja tudo. Seja tudo, Senhor. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim. Seja tudo. Declare. Seja tudo em mim. Seja. Aleluia. Seja, Senhor, tudo em nossas vidas. Oh, aleluia. Seja tudo em mim. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia.
Ele é tudo para nós. Glórias ao teu nome, ó Deus. Obrigada, Senhor. Pastora Marilene. Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor. Bendito seja o teu nome. Seja tudo em mim, seja tudo em nós, Senhor. Neste momento, feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Nós acabamos de declarar este louvor. E eu quero neste momento que você tenha consciência do que você acabou de cantar agora. Você vai fazer dessa canção a sua oração. Se Jesus ser tudo em você, saiba de uma coisa. Ele vai transformar. Ele vai abrir todas as coisas, as portas, tudo aquilo. Sabe, que impede que Ele seja realmente o Senhor da sua vida. Então, você só cante este louvor com uma oração, se você tem essa convicção que você quer que Jesus seja tudo em você. Cadê a Rani? Rani, canta aqui comigo, por favor. Por favor. E você abre a sua boca e nós vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Receba essa oração como um cântico em nossas vidas, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, que tudo, o Senhor, tenha total liberdade. Não 99,9 na nossa vida. Porque o Senhor quer total, Pai. Total, Senhor, total, Pai. Liberdade para agir na nossa vida. Oh, aleluia. Aleluia. Glória. Vamos louvar o Senhor como uma oração neste momento. Seja tudo em mim. 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 Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Entrega tudo. Tudo, aleluia. O Senhor, nesta noite. Oh, Deus. Tudo. Não Senhor. Pegue nada com as suas mãos. Oh, Deus. Todo pesar, todo fardo pesado que tem te oprimido, que tem impedido de você caminhar, de você conquistar, de você romper, de você viver o que Jesus tem para você nesta noite. Lança sobre ele agora todo fardo pesado e toma o dele que é suave e leve. E Ele vai começar a planear os seus caminhos. Ele vai começar a botar as coisas em ordem. Você crê nisso? Aleluia. Se você crê o que você acabou de orar e cantar, a partir de hoje você vai ver a glória de Deus. O Senhor vai botar ordem em todas as coisas. Amém, queridas? Glória a Deus. Eu gostaria neste momento de convidar aqui a preletora desta noite, a nossa pastora Nincy. Eu quero orar por ela. E antes de orar por ela, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor e ao Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Ele tem colocado ao meu lado, nessa igreja, nessa comunidade, mulheres assim, tremendas, mulheres que diz sim, mulheres que estão conosco, estão comigo. Por que eu estou falando isso? Você fala, não, pastora, por que você está falando isso? Porque nós temos que sim honrar umas às outras, queridos. E a pastora Nincy, ela tem sido assim uma companheira no ministério. Como eu digo, e é verdade, tem feito tudo ficar mais leve. Obrigada. E 2 dias atrás, né, quem ia ministrar seria eu. E eu não estava bem, né, as intercessoras aí, sabe, pedi oração. E eu falei, pastora Nincy, joguei ela no fogo. E ela prontamente,
Ela falou: amém, pastora, eis-me aqui. E eu creio que por essa honra e obediência que o Espírito de Deus, quem não pode faltar é Ele, queridos. Quem não pode faltar é o Espírito Santo de Deus. E Ele opera em nós. E Ele vai falar conosco, amém? Ele vai falar conosco de forma assim poderosa. Então, erga suas mãos para cá. Vamos orar pela nossa pastora. Agradecer ao Senhor, que a porção do Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, seja assim a cada dia mais na vida dela. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado nossos corações, tem nos fortalecido, tem nos feito caminhar, Senhor, tem nos feito seguir, Pai, conforme tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E como igreja, neste momento, mulheres que estamos aqui, Deus, nós queremos abençoar a Tua filha, liberando sobre ela a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou passar já a palavra, queridas, né, para a pastora, mas antes de eu passar a palavra para ela, fale com o Espírito Santo de Deus neste momento. Fala comigo, Espírito Santo. Eu preciso ouvir a Tua voz. E que o teu coração esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que o teu coração, o meu coração, seja um coração ensinável, para que a gente possa sentar aos pés de Jesus neste momento e receber dele as orientações, as direções que a gente precisa para mais um tempo, para mais um dia de caminhada. Eu louvo a Deus pela sua vida, mulher que está aqui. Nossa, gente, eu estou surpresa. Tem tanta mulher aqui hoje. Oh, glória! Sejam bem-vindas, queridas, em nome do Senhor Jesus. Receba do Senhor Jesus aquilo que você, antes de sair de casa, falou: Senhor, eu vou àquele lugar, porque eu sei que o Senhor vai falar comigo, porque eu sei que o Senhor vai renovar minhas forças, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está naquele lugar. E você, minhas queridas, é resposta de oração. Receba do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Pode sentar, gente. Estamos aqui mais uma vez, né? Nós estamos vindo de algumas séries de ministrações para as mulheres. O ano passado nós tivemos 2 momentos. O primeiro, onde foi ministrado sobre... Se precisar, eu aviso. O primeiro momento nós fomos ministradas a respeito dos 5 sentidos, né? Que foi tremendo para a nossa vida. E no segundo momento nós falamos a respeito de como ser frutífero, tanto na vida espiritual, quanto na nossa vida diária. E hoje nós estamos começando uma série de ministrações sobre a mulher que Deus usa. E hoje nós vamos falar como ver Deus no cotidiano. Às vezes a gente passa por situações, né? E quantas pessoas não pensam assim às vezes: poxa, o Senhor me abandonou. Mas hoje nós vamos ver alguns detalhes e vamos perceber que em momento nenhum o Senhor nos abandona. Em momento nenhum Ele nos deixa caminhar sozinhas. Amém? Eu não preparei uma pregação. O que nós vamos fazer hoje é fazer uma narrativa a respeito da vida de algumas pessoas. Nós vamos trabalhar no livro de Ruth, então eu quero que você abra sua Bíblia, seu aplicativo no livro de Ruth, e permaneça com ele aberto, porque a gente vai dar uma caminhada por esse livro.
Quando a gente começa a ler o livro de Ruth, a gente percebe que, logo no início, o título já é Noemi e Ruth. E nós precisamos entender, primeiro, que tudo isso se passou no tempo dos juízes. E no tempo dos juízes, o povo de Israel viveu um tempo muito difícil, né? Era um tempo de guerra, era tempo de opressão, tempo que as pessoas, ora estavam com o Senhor, ora abandonavam ao Senhor. O povo de Israel estava muito inconstante. E aqueles que tinham a sua fé totalmente firmada no Senhor, passava por maus momentos. Obrigada, Ana. E a história de Noemi não é diferente, né? Eles já haviam passado por lutas, por guerras, perdido pessoas amadas, e agora surge um tempo de fome em Belém. E o engraçado é que quando a gente vai pesquisar sobre o que quer dizer Belém, Belém quer dizer casa de pão. Mas agora a casa de pão não tinha pão. E o povo precisava se virar para poder conseguir se alimentar. É aí que começa a nossa história. A narrativa começa com uma viúva amargurada, triste, que achava que o autor da história não sabia muito bem o que estava fazendo. Noemi, naquele momento, achava que era a pessoa que estava sendo mais injustiçada por todo o sofrimento que estava passando. Devido à fome naquele local, o esposo de Noemi, que era Elimeleque, resolveu ir para Moabe com a sua família. Era o casal e 2 filhos. Não eram cidades distantes. A distância entre Belém e Moabe era de 50 quilômetros. Quer dizer, não é uma distância grande. Mas o problema é que eles estavam saindo do meio do povo de Deus para ir para o meio de um povo que adorava Quemos, que era um deus estranho. Era um povo que não adorava Jeová. E eles estavam embarcando nessa viagem, uma viagem que era assim, cheia de inseguranças, cheia de perguntas, né, sem respostas. Eles iam para uma terra estranha, lidar com um povo estranho. E assim nós começamos a falar sobre o livro de Ruth. Vamos ler inicialmente os versículos de 1 a 5. Fala assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aí começa a narrativa sobre a vida de Noemi. Noemi perdeu o marido, mas ainda tinha os filhos que poderia trabalhar, poderia sustentá-la, né? Porque naquela época era assim que acontecia, né? Os filhos assumiam a viúva.
Mas agora não tinha mais nem os filhos morreram. E ficou Noemi, Ruth e Orfa, 3 viúvas desamparadas. E nesse momento, Noemi fica sabendo que em Belém voltou a ter comida. E Noemi decide voltar para Belém com as suas 2 noras. É aí então que se inicia um diálogo entre as 3. A partir do versículo 7, diz assim: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Então, elas tiveram esse diálogo, e as meninas, com esse beijo, o que Noemi fazia? Ela queria descrever que aquelas 2 viúvas não tinham mais nenhuma obrigação com ela. Ela estava liberando as meninas de obrigações com ela como viúva. E Noemi sabia que se as 2 fossem com ela para Belém, que elas iam enfrentar um futuro solitário, um futuro incerto, e elas teriam que passar por momentos de muita dificuldade. Então, as 2 deveriam permanecer aonde? Em Moabe, que era a terra delas. Seria o mais lógico, voltarem para a casa dos pais, né? Como viúvas, os pais as receberiam de volta, porque era o costume da época, né? E elas resolvem voluntariamente ficar com Noemi. É nesse momento que Noemi volta a falar a respeito delas voltarem para a casa dos pais. Versículo 11. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Aí fica bem claro a amargura que está dentro de Noemi. Noemi achava que Deus estava pesando a mão sobre a vida dela. E quando ela manda que as meninas fiquem, que as meninas voltem, é porque era o costume da época. Aí no versículo 14, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Aí a gente para e pergunta, a atitude de Orfa em voltar era uma atitude surpreendente? Não, era a coisa lógica a se fazer, era voltar para a casa dos pais. O surpreendente foi Ruth querer continuar com Noemi. Ruth estava saindo da sua terra, estava largando os seus parentes, né? Porque ali ela tinha uma família. Ela estava abandonando aquilo que ela conheceu como Deus para seguir a Noemi, passar a fazer parte do povo ao qual Noemi fazia parte e adorar o mesmo Deus que Noemi adorava. Então, a gente vê que não é apenas a insistência de Noemi para que elas voltem, mas é também a narrativa de uma pessoa que está amargurada, que está triste, que está se sentindo injustiçada por tudo que passou. E essa caminhada junto a Noemi, Ruth iria passar por algumas situações. Ela iria ter que enfrentar algumas situações. Por quê? Naquela época, o que acontecia? Quando o marido morria, o irmão casava com a viúva para poder ter herdeiros. Os dois irmãos haviam morrido. Mesmo que Noemi engravidasse para ter outro filho, não daria tempo dele crescer e casar com uma das duas, ou ter mais de um e casar com as duas, porque Noemi já tinha uma certa idade e não tinha como ela engravidar. E ainda que tivesse, os meninos não teriam como casar com ela. E o que a gente vê na vida de Ruth? Muita gente fala assim, a Orfa foi... Não gostava da sogra, ela foi ingrata. Não, era o costume da época. Ela estava fazendo certo. O que nos surpreende nessa história é o amor incondicional que Ruth teceu por Noemi, o que foi alimentado no coração de Ruth por Noemi. A gente vê um amor que excede ao amor de uma nora com uma sogra. É um amor que ele é um amor fiel, é um amor leal, tanto que ela abre mão de tudo que ela poderia ter para continuar com a sogra, até porque ela sabia que a sogra precisaria de alguém. Então ela seria esse ombro para apoiar a sogra, seria essa pessoa que estaria com ela, ajudando a ela na caminhada. Então elas seguiram viagem. Quando chegaram em Belém, toda a cidade se comoveu, né? Porque há mais de 10 anos que ela já havia saído dali, né? E agora ela estava voltando. Ela e a família saíram e agora está voltando só ela e Ruth. E Noemi, ouvindo o seu nome, ela lembrou da ironia que era ouvir o seu nome. Porque o nome dela significava agradável. E agora ela tinha se tornado uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que... Sabe aquelas pessoas que não é muito legal a gente ficar perto dela, porque está sempre reclamando, está sempre chorosa, está sempre, ó dia, ó céu, ó azar. Noemi tinha se tornado esse tipo de pessoa. E aí ela achou muito estranho ouvir o seu nome com o significado que tinha e a maneira como ela estava se sentindo agora. Vamos ler o versículo 19. Fala assim: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas.
E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Aí a gente para pensar na situação de Noemi. Noemi diz aqui que ela saiu da terra dela ditosa. Será que saiu mesmo? Por que ela saiu da terra dela? Porque estava passando fome, estava passando necessidade. Então ela não saiu de lá tão bem como ela pensava que tinha saído. Ela achava que tinha saído bem e que estava voltando mal. Mas não, ela não saiu bem e também não estava voltando mal. Porque, apesar dela ter perdido o marido, ter perdido os filhos, ela tinha Ruth com ela, né? E ela estava voltando para a cidade dela, onde ela seria amparada, onde ela tinha seus familiares, onde ela tinha o povo que adorava o seu Deus. E ela não conseguia ver nada de bom nisso. Ela só conseguia ver que a mão de Deus estava pesando sobre ela, que Deus estava castigando, que ela estava sofrendo angústias porque Deus tinha tirado ela para Cristo, tinha resolvido puni-la. Ela não conseguia ver outra coisa diante daquele quadro que ela estava vivendo. Aí a gente pensa assim: quantas vezes na nossa vida a gente se sente assim como Noemi? A gente passa por situações que nós nos sentimos injustiçados. A gente pensa assim: o Senhor não olha mais para mim, Deus se esqueceu de mim, na minha vida só acontece desgraça, nada de bom acontece comigo. Quando as coisas começam a caminhar, cai tudo num buraco de novo e eu volto para a estaca zero. Quantas de nós, em algum tempo, não já pensamos assim? Que tudo conspirava contra nós. E nesse mesmo estado estava Noemi, amarga, se concentrando apenas em tudo aquilo que acontecia de errado na vida dela. Ela estava focada em tudo de ruim que acontecia na vida dela. E o capítulo termina com Noemi e Ruth chegando a Belém na época da colheita da cevada. Quando a gente chega no capítulo 2, a gente descobre que Noemi não era tão sozinha assim. A gente descobre que Noemi tinha parente de seu marido lá em Belém. E um parente que, além de ser muito rico, ele parecia ser uma pessoa bem influente. Ele tinha muitos bens e ele era da família de seu marido, como eu já falei, né? E ele se chamava Boaz. Noemi e Ruth precisavam de comida, precisavam se alimentar. E o que Ruth decide fazer? Ruth decide aproveitar que é a época de colheita, e ir pegar o resto de tudo que os ceifeiros deixavam cair no chão. Vamos lá, a partir do versículo 3 fala assim: capítulo 2, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Essa declaração faz parecer que as coisas na vida dela acontecem por acaso.
E a gente também acha que as coisas na nossa vida acontecem por acaso. Que por acaso eu passei ali e vi o fulano, e o fulano tinha uma palavra de Deus para me dar. Não foi nada por acaso. Tudo foi planejado pelo Senhor. E a gente precisa entender que nada foi por acaso. Tudo aconteceu com um propósito de Deus. E, às vezes, por trás daquilo que a gente pensa ser sorte, não é. É a mão de Deus, é o propósito de Deus repousando sobre a nossa vida e nos direcionando aonde Ele quer que a gente chegue para poder alcançar aquilo que Ele tem preparado para a gente. Agora vamos lá, o versículo 4 fala assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. A gente para e observa o seguinte: por acaso Ruth entrou no terreno de Boaz. E por acaso Boaz, que estava longe, voltou para ali, para a sua fazenda, vamos dizer assim. Quer dizer, quando a gente observa esse ponto, a gente percebe que esse acaso não é tão acaso assim. Alguma coisa daí vai acontecer. E Boaz, depois daquela rápida conversa ali com seu capataz, ele dá a Ruth um status de respigadora oficial. Respigador, eles chamavam aquelas pessoas que ficavam colhendo o que caía, né? E ele ainda vai além, ele fala para o pessoal deixar cair um pouco mais, para ela não pegar pouca coisa, ela conseguir pegar mais um pouco. E nesse status que ele dá para ela, o que acontece? Ela fica protegida do assédio dos garotos mais jovens, dos rapazes, né? Então, na realidade, ela passou a ser uma protegida de Boaz. E Ruth volta para Noemi com nada menos que 22 quilos de grãos, superando, assim, muita coisa a expectativa com que ela tinha saído. Porque ela saiu para apanhar para suprir a necessidade momentânea delas. E 22 quilos de grãos era o suficiente, mais do que suficiente, não só para alimentar elas naquele momento, mas também para elas conseguirem se manter por mais algum tempo. E quando Ruth chega, claro que Noemi quer saber tudo o que aconteceu durante o dia. Queria que ela contasse tudo, como tinha sido o dia, o que tinha acontecido. E quando Noemi ouve o relato de Ruth, ela fica animada, porque ela ouve falar em Boaz. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. O que significa isso? Como eu falei anteriormente, a respeito dos filhos, né? Quando o filho morria, o outro filho tinha que casar com a viúva para poder dar um herdeiro. Nesse caso, não tinha mais filho. Então, o parente mais próximo teria esse direito de casar com a viúva para poder dar um filho a ela para perpetuar o nome do falecido. E Boaz era um dessa geração de resgatadores que elas precisavam. E o que Boaz faz? Não só dá comida para elas, mas também, agora Noemi vê uma possibilidade de
suprir todas as suas necessidades. Por quê? Porque Ruth precisava casar. Ela não poderia continuar solteira o resto da vida, ela precisava se casar. E Noemi precisava de um herdeiro para perpetuar o nome de Elimeleque, para que ele pudesse resgatar a herança que seria de seu pai, para que ele pudesse recorrer, né, e receber a herança que seria de seu pai. E como isso aconteceria? Com o casamento de Ruth com alguém que fosse da linhagem deles. Só que aí a gente vê que a colheita acaba. E agora? O que aquelas viúvas iriam fazer para poder se sustentar, para poder sobreviver? Aí, nesse momento, a gente vê que Noemi esquece toda aquela amargura que ela estava e se deixa ser usada por Deus na elaboração de um plano ousado. Um plano que poderia até ser um pouco perigoso para Ruth, mas um plano que traria uma vida segura para elas. Capítulo 3, versículo de 1 ao 4, diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Aí, nesse aspecto, Noemi começa ela mesma a responder àquela oração que ela tinha feito pelas noras, lá no versículo 9 do capítulo 1, quando ela fala assim: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Aí, a partir desse momento, a gente pode ver como Deus pode usar as ações humanas para poder cumprir o propósito dele. Muitas vezes nós não podemos ficar esperando que as coisas aconteçam. Às vezes surgem oportunidades que nós temos que agarrar as oportunidades, sabe? E desfrutar delas e ir avante com aquela oportunidade que o Senhor nos dá. Porque às vezes a gente perde a oportunidade e as coisas demoram mais a acontecer. Então, nós precisamos estar atentas às oportunidades que são criadas na nossa trajetória. Oportunidades que o Senhor, por meio de alguém, coloca no nosso caminho, para a gente agarrar essa oportunidade, para alcançar o objetivo que Deus tem através da nossa vida. Nós precisamos nos mover, nós não podemos ficar estagnadas, ficar paradas, sabe? Reclamando da vida, olhando tudo de ruim que acontece, só enxergando as coisas negativas. Nós precisamos agarrar as oportunidades, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos sair de um estado de inércia e irmos avante, irmos em frente. E foi exatamente isso que Noemi fez. E lá no Antigo Testamento, o lugar onde se debulhava os grãos era um lugar considerado um lugar de libertinagem. Era um lugar que mulheres decentes não iriam. E Ruth estava indo para lá deitar aos pés de Boaz.
porque naquele momento Noemi estava acreditando no bom caráter de Boaz. E que Boaz não ia se aproveitar de Ruth. E como eu estava falando, naquela época, como não tinha o irmão, né, algum parente próximo teria que casar com a viúva. E nesse caso, o Boaz seria essa pessoa, né? E quando o filho nascesse, levaria o nome do falecido para poder perpetuar a sua genealogia. No caso, como o filho não seria de Noemi, seria de Ruth. Ruth, quando o menino nascesse, Ruth daria para Noemi. Seria neto de Noemi, mas levaria o nome do marido de Noemi e não do marido de Ruth. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ruth deitou lá, dormiu não, né? Ficou vigiando lá o Boaz e tudo aconteceu da maneira como Noemi havia previsto. Boaz se mostrou um homem honrado e não fez nada de mal com Ruth. No versículo 6 do capítulo 3, diz assim: Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Esse estende a capa é como se fosse hoje o rapaz dando um anel de noivado para a moça. Se ele estendesse a capa sobre ela, ele estaria assumindo um compromisso de noivado com Ruth. E isso era justamente o plano de Noemi. Só que nessa trajetória acontece algo inesperado, algo que elas não haviam previsto. Mas mesmo acontecendo algo que elas não tinham previsto, Deus continuou usando as estratégias de Noemi para que o seu objetivo fosse alcançado na vida de Ruth, para que o propósito dele fosse alcançado na vida de Ruth. Aí fala assim, versículo 10, disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quer dizer, ele reconhecia Ruth como uma pessoa íntegra, e por ele assumiria o compromisso com ela, porque todo mundo conhecia Ruth, sabia da integridade dela, sabia do caráter dela. Só que aí ele fala assim: outro resgatador há mais chegado que eu. Ou seja, existe uma outra pessoa que tem a prioridade sobre a vida de Ruth, para poder casar, para ser o resgatador. Aí começa
meio que um drama, né? O que será que vai acontecer? Será que vai casar com Boaz? Será que o outro vai aceitar? E Boaz faz o quê? Pega a Ruth, leva ela, manda ela para casa de volta, né? Para Noemi, dá alguns grãos para ela, para ninguém saber que ela dormiu ali, né? Para que a integridade dela não fosse corrompida. Então ela voltou para Noemi e explicou para Noemi toda aquela situação. Explicou tudo o que estava acontecendo. E aí Boaz vai ao encontro do tal do parente. Capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Aí o que aconteceu? O olho do camarada cresceu. O que ele pensou? Pô, a terra é boa, Noemi é velha, eu caso com Noemi, ela não vai conseguir me dar herdeiro, não vai ter ninguém para reclamar a terra. Vou ser o resgatador de Noemi. Só que o que ele não sabia é que Noemi não tinha voltado sozinha. Noemi tinha voltado com Ruth. Então ele não se casaria com Noemi, ele se casaria com Ruth. Quando ele soube de Ruth, ele, meus planos foram por água abaixo. Não vou poder casar com Noemi, porque se eu casar com Ruth, ela vai ter herdeiro e de qualquer jeito eu vou ficar sem a terra. Vou casar à toa, então eu prefiro não casar. E falando isso, quando ele declara isso, declara que não tem interesse em casar com a viúva, Boaz aproveita a situação. Não tem, ele tem ali as 10 testemunhas, né? 10 anciãos que serviram de testemunha do que o outro resgatador falaria. Então, o que ele faz? Ele pega Ruth e leva para casa. E quando Boaz e Ruth têm um filho, esse bebê é colocado nas mãos de Noemi. Aí agora nós vemos aquela viúva amarga, aquela viúva do início da história, que até então reclamava que as mãos estavam vazias, agora ela tinha as suas mãos cheias. Ela estava com o seu neto nas mãos, que iria perpetuar o nome de seu esposo. E nós vemos que, com tudo isso, ela não só foi alimentada, como ela agora também tinha quem lhe desse uma vida segura e tinha também um herdeiro para o seu marido. E Ruth? Qual o desfecho de Ruth nessa história? Porque a gente vê na história o que aconteceu com Ruth. Ruth casou com Boaz, Ruth passou por tudo que passou, deu um herdeiro para sua sogra, mas e ela? O que foi de Ruth? Quando a gente lê esse livro, ele parece um livro de romance, né? Um romance lindo. E todo romance a gente espera que acabe, e foram felizes para sempre, né? Só que esse livro aqui, ele termina falando sobre uma genealogia. Ele não conclui o livro da maneira que a gente espera. Ruth e Boaz foram felizes para sempre, tiveram filhos e... Não, nada disso. Ele termina falando sobre uma genealogia. Agora vamos dar uma analisada na vida de Ruth. Ruth era uma moabita que casou
com alguém do povo de Deus, ficou viúva, foi levada para uma... Foi levada não, por vontade própria, foi para uma terra estranha, casou com um homem estranho, né, ao seu povo, né, mas até por uma opção, porque ela optou por passar a chamar o povo de Deus de seu povo, então ela casa com Boaz. E parece que é tudo assim, muito simples, tudo muito natural, acabou e pronto, e foi. Só que, quando a gente lê o livro de Ruth, do versículo 21 e 22, fala assim, 21, fala assim, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Esse Boaz é o Boaz, marido de Ruth. Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. E quem foi Davi? O maior rei que Israel teve. Uma moabita que não tinha perspectiva nenhuma de nada, mas foi por sua fidelidade, pelo seu amor à sua sogra, pela sua fidelidade ao povo da sua sogra, ao Deus que ela servia, ela foi ela foi da geração do maior rei que teve no reino de Israel. Davi foi considerado o menino, a menina dos olhos de Deus. Ele era amado pelo Senhor. E isso é uma coisa assim espetacular, sabe? É porque hoje a gente não dá importância a quem foram os nossos antepassados, mas nessa época aqui isso era muito importante. Na época do Antigo Testamento, genealogia era uma coisa importantíssima. Aliás, até um dia desse, né? Na época do Brasil Império, genealogia também era importante. Depois que o Brasil virou o que é? Democracia, né? Que hoje a gente vive numa democracia, é que as famílias perderam o valor, né? Mas até então tinha algum valor. Então, Ruth passou a ser da família de Davi, o que já era uma coisa, assim, excelente. E aí, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, no capítulo 1 de Mateus, ele vem descrevendo essa mesma genealogia. Mateus começa descrevendo essa genealogia de Ruth. Aí fala assim, no versículo 16, espera aí, deixa eu ler lá, Mateus 1. Mateus 1. Aí fala assim, chamar a atenção para o versículo 16, tá? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Uma moabita, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, foi levantada para ser da geração de Jesus Cristo. E o que a gente pode tirar disso para a nossa vida? Às vezes a gente pensa que as coisas na nossa vida acontecem por acaso. Como Ruth, colhendo grão e foi parar lá nos campos de Boaz. A vida da gente, às vezes, parece que acontecem as coisas assim, aleatoriamente. Acontecem as coisas por acidente. Mas o que nós precisamos entender é que, acima de tudo, quando nós somos filhos de Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. O Senhor vai usar
tudo o que acontece na sua vida para que você chegue ao propósito que Ele tem traçado para você. Deus está trabalhando, marcando encontros que são propositais para nós no nosso caminhar. Aquilo que parece ser comum, coisas que parecem ser assim, aleatória, muito do cotidiano, muito do dia a dia, tenha certeza que o Senhor está preparando algo extraordinário para fazer através disso. As pessoas dizem que nós somos aquilo que... O que nós vemos determina o que somos, né? E se a gente pensar que isso é uma verdade, a gente vai começar a procurar Deus em coisas, em pessoas. E vamos começar a achar que Deus só se move em coisas extraordinárias. Que precisa o chão aqui se abalar para que Deus esteja aqui. E Deus, Ele nem sempre precisa de milagres, precisa de coisas extraordinárias para fazer alguma coisa na sua vida. O Senhor nem sempre se mostra naquilo que é assim inusitado. O Senhor se mostra muitas vezes em coisas simples, em coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes a gente até acha que a nossa vida está nas nossas mãos, mas não está. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O Senhor está agindo em nosso favor. Ruth fez uma escolha difícil. Ela não sabia o que esperava por ela. Ela saiu de Moabe e foi para Belém. Ela não sabia como seria recebida, ela não sabia o futuro que a esperava, mas ela optou por ser fiel ao Deus de Noemi, ser fiel ao povo de Deus. E por isso ela foi levada até onde foi. Ela passou a pertencer à genealogia mais importante do mundo, que foi a de Jesus Cristo. E quando eu e você escolhemos Deus, escolhemos o povo de Deus, escolhemos fazer parte do povo de Deus, nós podemos não ouvir sinos tocando, trovões, relâmpagos, mas nós precisamos ter certeza que no silêncio o Senhor está trabalhando na vida de cada uma de nós. E na vida de quem serve a Deus, nada é comum no dia a dia. Nada acontece por acaso. Tudo tem um plano, tudo tem um objetivo. Mesmo que a gente não veja o que está acontecendo, nós temos que ter certeza que algo está acontecendo. Que Deus está fazendo alguma coisa por nós. E nós não podemos perder a certeza de que o Senhor vai usar o momento certo para nos dar aquilo que nós pedimos. Quando eu estava estudando sobre esse livro, né, pensei a respeito disso, né? Às vezes a gente pede coisas a Deus e a gente não vê nada acontecendo. O Senhor me fez lembrar de uma criança. Se você pega uma criança de 2 anos e dá a ela um brinquedo que é para uma criança de 5 anos, quando essa criança de 2 anos tiver 5, o que já aconteceu com aquele brinquedo? Já foi para o lixo. E assim também somos nós. A gente pede coisas a Deus querendo que Ele nos dê naquele momento, mas nem sempre nós estamos preparadas para receber aquilo naquele momento. E se o Senhor nos der naquele momento, nós vamos desperdiçar aquilo que o Senhor nos deu. Então Deus tem um momento certo para fazer as coisas na nossa vida.
Deus tem um momento certo para agir, para efetuar aquilo que é o propósito dele. Ainda que pareça que nada está acontecendo, Deus está preparando algo de excelente para a vida de cada uma de nós. Só que nós precisamos entender que tudo acontecerá no tempo certo, quando nós estivermos preparadas para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Assim como uma criança diante do seu pai, da sua mãe, quando ganha alguma coisa, nós também somos diante de Deus. Assim como o pai e a mãe esperam o tempo certo de dar alguma coisa para o filho, assim também é Deus conosco. Espera o tempo certo de nos dar aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós precisamos, aquilo que Ele está preparando para nós, para que a gente não jogue fora oportunidades, para que a gente não jogue fora dons, talentos, propósitos de Deus. Porque se nós jogarmos fora, depois nós vamos requerer de novo, e pode ser que o Senhor não nos dê mais, porque nós já desperdiçamos. Então a gente precisa aprender a esperar, a amadurecermos no Senhor, para que no momento certo a gente receba das mãos dele aquilo que ele tem nos preparado. Nós precisamos parar, analisar a nossa vida, parar de focar em tudo de errado que acontece, achando que nós somos as mais injustiçadas do mundo e acreditando que o Senhor tem o melhor para nós. Eu agora queria que você feche os seus olhos. Nós vamos ouvir uma música agora e eu quero que você medite na letra dessa música e naquilo que você tem pedido a Deus, naquilo que você tem esperado no Senhor. Feche os seus olhos, vamos ouvir essa música. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor nunca chega atrasado na nossa vida. O Senhor nunca é tardio para fazer nada para você. O Senhor sabe o momento certo de agir, o momento certo de te dar alguma coisa, o momento certo de te levar a algum lugar. Ele sabe o que Ele tem preparado para você. Ele sabe aquilo que você tem pedido a Ele. Ele sabe se você está preparada ou não para receber.
O Senhor tem o melhor para cada uma aqui nessa noite. E Ele não chegará atrasado na vida de nenhum de nós, de nenhuma de nós. A hora do Senhor é perfeita. A maneira dEle agir na nossa vida é extraordinária. Não podemos achar que o Senhor não está fazendo nada. O Senhor está trabalhando em favor da sua vida. O Senhor está trabalhando em favor da minha vida. O Senhor está trabalhando por cada uma de nós. Não desista, não pare, não desanime. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Não deixe que nada te paralise. Não deixe que nada te faça desviar o seu olhar do Senhor. Não deixe que nada tire a sua força. Fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se na força de Deus, no amor de Deus, na essência do Senhor que está sobre a sua vida. A vida do Senhor está sobre a sua vida. O Espírito Santo se move dentro de você. Tome posse disso e receba do Senhor aquilo que Ele tem preparado para você. Aquilo que Ele tem construído no mundo espiritual para você. Tome posse disso. Não deixe passar. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe que o dia a dia te consuma, te paralise, te desanime. Foque no Senhor, mantenha os seus olhos no Senhor. Louvado seja Deus. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Repita isso. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade. Assim na terra como no céu. Repita o mais alto que você puder. Seja feita a sua vontade. Eu só quero a sua vontade. Assim na terra como no céu. Coloque a mão no seu coração, Senhor. Nesta noite, Pai, eu quero te entregar o coração de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Cada mulher que está nos assistindo em casa, Senhor. Pai, que isso esteja gravado em nossos corações, Deus, que Tu és o plano melhor, Tu tem o melhor para cada uma de nós, Senhor, e que Tu nunca chega atrasado, Tu está sempre no lugar certo, na hora certa, e nos dará tudo que nós pedimos, tudo que precisamos, Senhor, no momento certo. Não nos deixe esmorecer, Senhor, não nos deixe desanimar, que nós possamos estar com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos estar focados na Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita na vida de cada uma de nós. Que nós possamos todos os dias, Senhor, desejar a Tua vontade em nós. A Tua vontade na nossa vida, como é feita no céu, Senhor. A Tua vontade venha também sobre a vida de cada uma de nós.
Toma-nos em tuas mãos, Senhor amado. Faça em nós, Senhor, aquilo que tu queres. Senhor, atraia o nosso coração ao teu coração. Atraia a nossa mente, Senhor amado, a ti, Deus. Que os nossos desejos sejam os teus desejos, Senhor. Os nossos sonhos sejam os teus sonhos, Pai. E que tu possas nos levar, Pai, até aquele lugar que tu tens preparado para cada uma de nós. A tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E por isso nós cremos, Senhor, que tu tem para nós algo muito melhor do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que imaginamos, do que aquilo que temos pedido a ti, Senhor. E nós entregamos a ti, Senhor, a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu rogo a Deus que tudo que foi falado aqui nessa noite tenha caído no seu coração como uma semente numa terra fértil, que possa crescer, frutificar, e que você possa multiplicar isso na vida de outras pessoas. Que tudo que o Senhor te der, você possa compartilhar com aqueles que necessitam, com aqueles que estão longe, que não conhecem o Deus que você serve, que não conhecem o Deus de milagre que nós temos, o Deus que salva, que cura e que liberta. Esse é o nosso Deus. Que o Senhor possa agir na vida de cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já vamos estar encerrando. Mas antes de encerrar esse momento que tivemos aqui com o Senhor, eu não posso deixar de fazer uma oração, um ato profético. Você crê nisso? Porque para nós crermos e nós vivermos aquilo que Deus tem para nós temos que gerar isso. E nessa noite, neste momento, eu quero fazer 2 orações. Eu quero aqui, você, mulher que está aqui, que tem clamado ao Senhor, que você quer gerar, que você quer ter bebê mesmo, neném. Né? Você que é casada, você que quer gerar. E tem pedido a Deus e tem falado com o Senhor. Se você está aqui, você tem esse desejo no teu coração, eu não vou te chamar aqui à frente não. Eu vou pedir para você ficar aí em pé no seu lugar. Se tem alguma mulher aqui que quer ter bebê, gerar, pois foi isso que o meu coração, o Senhor ministrou ao meu coração, que nessa noite Ele iria abrir madres, mulheres que têm orado, mulheres que têm clamado. E a segunda oração é para mulheres que querem ter filhos espirituais. Você que quer ter filhos espirituais. Que filhos espirituais, pastora? Que é isso? Pessoas que Deus vai te dar para gerar na intercessão, que você vai ter amor, você vai dar luz a essas pessoas. Você se coloque de pé também. Você que quer gerar filhos espirituais, você que quer gerar os sonhos de Deus e não abortar mais, não retroceder mais, nós vamos orar aqui. Eu gostaria aqui de chamar a Marlene, que ore pela irmãzinha ali que se levantou, que quer gerar um bebê. É a irmãzinha que está atrás da... Isso. Ore por ela e ministre sobre a vida dela. Você tem essa autoridade, Marlene, em nome do Senhor Jesus. E você, querida, que está aqui, você que levantou e quer gerar os sonhos de Deus, filhos espirituais, o propósito do Senhor,
Seu nome não será mais Mara, mas seu nome é Noemi, porque o Senhor, Ele te restitui, amém? Talvez um dia você pense assim como eu pensei, Senhor, um dia eu fui tão fértil no meu ventre espiritual e hoje parece que as coisas não acontecem. Coloca a mão aí sobre o seu ventre, em nome do Senhor Jesus. E você que se encontra em casa, você também quiser orar conosco, nós vamos fazer aqui uma oração, um ato profético, em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, que coisa linda, essas mulheres se levantando, Senhor, no teu poder do teu Espírito Santo, para gerar, Senhor, homens, mulheres, Senhor, que serão Davis, que virão, Senhor, da linhagem, Senhor, que é Jesus Cristo, que é o nosso irmão. Pessoas, Senhor, que nós já temos gerado pelas madrugadas, nas nossas orações, ou até mesmo cansamos, porque não temos visto, Senhor, o resultado. Porque um bebê, quando ele está no nosso ventre, às vezes ele está quietinho. E às vezes o Senhor tem colocado algo no teu ventre aí, está quietinho. Você não tem percebido, mas está crescendo. E nesta noite, você vai ministrar, você vai orar pelos sonhos, projetos do Senhor, vidas que o Senhor já tem te dado e que vai te dar. E você não vai deixar, em nome do Senhor Jesus, que esses sonhos e projetos e vidas sejam abortadas, em nome do Senhor Jesus. Comece a levantar agora a sua voz. Comece a declarar agora sobre o seu ventre espiritual, sobre os seus sonhos e projetos do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos leva nesta noite, Senhor, esse ato profético, e sabemos que o Senhor fará coisas tremendas, que as suas filhas, Senhor, vão testemunhar, vão trazer à memória, Senhor, naquele dia, no culto de mulheres, aonde a pastora pregou sobre Ruth, e o Senhor ministrou para que nós estejamos gerando vida. Naquele dia, o Senhor destravou o meu ventre espiritual. O Senhor destravou o meu ventre físico, ou você que nos assiste, ou a nossa irmãzinha ali que levantou a mão para gerar um bebezinho. Comece a agradecer o Senhor. Comece a agradecer o Senhor. Comece a falar com o Senhor: Senhor, obrigada, porque eu sou fértil em Ti. Eu sou fértil, Senhor, e eu vou gerar. Eu vou gerar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E serão, Senhor, homens, mulheres que farão a diferença nesta terra, Senhor. Nesta terra, assim como Davi fez, assim como Jesus fez, bem que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e nós geramos pelo Espírito Santo vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridas? Nós vamos terminar agora. Creia somente, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos conduziu. Obrigado pela vida de cada mulher, Pai, que saiu do seu lar e está aqui, Senhor. E eu sei que grandes coisas o Senhor fez. E também, Pai, na vida das minhas irmãs que estão assistindo, Senhor, porque o Senhor é Deus fiel sobre todas as coisas. Que o Teu amor e a Tua graça, Senhor, nos acompanhem, Pai, para a glória do Teu nome. Pai, nós vamos testemunhar, Senhor, de tudo que vivemos aqui, oramos aqui, fomos instruídos aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com vocês, minhas queridas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, só um minutinho antes de vocês saírem, deixa eu falar uma coisa. Essa ministração de hoje foi a primeira de uma série que nós vamos fazer, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um culto, uma reunião dessa, né, com a gente aqui, e daqui a 15 dias nós vamos fazer outra reunião, só que online. Então, vai ser assim, de 15 em 15 dias, uma presencial e uma online, por enquanto. E eu conto com a presença de vocês na nossa reunião online, e a nossa próxima reunião, nosso próximo encontro será no dia 6 de março. Não é isso? 6 de março. E eu conto com a presença de vocês aqui. E convidem outras pessoas, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir de Deus, que precisa encontrar Deus, traga com você, ok? Então, até a próxima. Daqui a 15 dias online e dia 6 de março estaremos reunidas aqui. Um beijo no coração de cada uma e o Senhor acompanha todas. Amém?